Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, professor Lucas, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar um tema importantíssimo, e super bacana. Reino de Kush, um pouquinho agora sobre economia, ou melhor, sobre sociedade também e sobre religião. Como que eles se organizavam, como que era a religiosidade no Reino de Kush. É uma civilização que viveu às margens do rio Nilo e também eram vizinhos do Egito Antigo. Do Egito Antigo, professor? Sim, fizeram suas pirâmides, fizeram suas estátuas e fizeram história com as chamadas rainhas guerreiras, as Candaces. Eu sei o que vocês estão pensando. É vibrânio na veia. Partiu? Vamos juntos? Eu vou apresentar para vocês os objetivos dessa aula. Identificar como era a dinâmica econômica do Reino de Kush, o papel da cultura matriarcal e da religião. Acho que primeiro já começa aqui com um tema fundamental. Isso me chama muita atenção na história. É uma civilização que quebrou o padrão. Se a maioria das civilizações da antiguidade foram patriarcais, onde o homem ocupava o espaço de liderança, de governança, na política, na sociedade, na religião, com sacerdotes, inclusive com funções importantes dentro do que a gente pode entender como funcionários do governo, os escribas, né? Difícil a gente falar a palavra as escribas, porque eram homens, né? Que sabiam ler, enfim, escrever o cuneiforme, o hieróglifo, as línguas da Mesopotâmia e do Egito. Reino de Kush não. Era uma sociedade matriarcal. Haviam as chamadas rainhas guerreiras, chamadas Candaces, que além de liderar o exército em batalha, tá? Eu estou dizendo em batalha, em campo de batalha, elas também eram rainhas, que governavam a política e tomavam suas decisões, né, para todo o Reino de Kush. As mulheres também ocupavam cargos de liderança locais nas vilas, nas cidades, eram sacerdotisas e tinham uma forma impressionante de respeito dentro da sociedade. Muitos especialistas da história falam, inclusive, que o Reino de Kush teve uma vida, vamos dizer assim, uma longevidade na história, devido a essa participação feminina nas lideranças, por ser uma sociedade matriarcal. Mas chama muita atenção isso, né? Diante de tantas civilizações patriarcais, aliás, o Egito dividiu ali, né, entre um faraó, mas também houve rainhas como a Cleópatra, um exemplo bem famoso, né? Tantas outras mulheres, Nefertiti, né, que também entrou pela história com a sua estética, da sua beleza também, né, pelo menos do seu busto, se imagina ser uma mulher muito bonita. Enfim, vamos lá? Falar um pouco mais sobre essas mulheres então. Você saberia dizer quem eram as Candaces? Professor, eu acho que você já quebrou a brincadeira. Foi mal, pesada. Que relação existe entre o Reino de Kush e o papel das Candaces? Aqui vocês têm uma imagem da rainha Amanitori, uma Candace do século I, né? Século 50 anos antes de Cristo, no Museu Egípcio de Berlim. Museu Egípcio de Berlim. Bacana isso, né? Fica na Alemanha, tá? Vamos lá. Candace era um título dado às rainhas guerreiras. Maior destaque é quando Meroé se tornou o centro político de Kush, né? Há 300 anos de Cristo. A relação é que muitos estudiosos apontam, como o Sober comentou, que essa longevidade de Kush se deve muito ao lado matriarcal da civilização. Agora vamos refletir um pouco aí. A arqueologia faz um estudo fantástico, tá? E ela apontou aí que a cidade de Meroé, e a gente faz até uma linha cronológica da história do Reino de Kush, baseado nas cidades. Vamos ver se eu ajudo vocês também a entrar junto com nessa comigo aí. Então nós temos a cidade de Kerma, entra um pouco meio que lenda, um pouco como se fosse uma ancestralidade dos Kushitas, é isso, no século 2000, 1500 a.C. Mas a partir do século VII, nós vamos colocar então Anapata aí como uma cidade, uma espécie de capital aí, né, entre o século X e século VII, e a partir do século III entra a cidade de Meroé, uma cidade com uma maior irrigação, uma região de maior chuva, o que favoreceu inclusive o desenvolvimento da agricultura, mais regiões de plantio e uma agricultura mais consolidada, mais forte na região. Certo?
O rei era eleito e o papel da mulher na política. Como que era, né, o modo como o rei era eleito e o papel da mulher na política, certo? Qual era a base econômica do reino de Cush e o papel da religião na sociedade? Estudar a história do povo cuxita é levantar a possibilidade de discussão de que na antiguidade, como é apresentada pela história ocidental, não abrange todas as civilizações da antiguidade, e sim prioriza algumas em detrimento de muitas. O que é chamar essa imagem aqui? Falamos muito sobre a antiguidade clássica, falamos muito sobre a história antiga, ou, enfim, um período antigo da história, e daí nós lembramos do que? Hebreus, egípcios, no Egito Antigo, os povos da Babilônia, Mesopotâmia, mas não são somente, ou melhor, quando se fala em antiguidade clássica, se fala em Grécia, Roma, mas não eram somente eles. O reino de Cush permaneceu existindo até o século III depois de Cristo. Eles viveram simultaneamente com o Império Romano. Por que o Império Romano, não se, guardando as medidas proporções, não se meteu a besta bater de frente com o reino cuxita? Eram grandes guerreiros, muito bem consolidados, com força de proteção ali, de soldados e arqueiros, aliás, com as rainhas Candaces governando e desafiando o poder do Império Romano. Aqui vocês não vão invadir, não. A famosa história de Amanichaqueto, quando ela invadiu, inclusive, a cidade fronteira ali do reino de Cush, do Egito, que estava já dominado pelo Império Romano. Não contente em saquear a cidade e levar suas riquezas, levou também para a cidade do reino de Cush, né, de Meroé, a cabeça do busto, ou melhor, a cabeça de uma estátua do primeiro imperador romano, né, Otávio Augusto, até porque aconteceu mais ou menos próximo nesse período. Bom, isso entrou na história, né, uma espécie de uma lenda. Será que é verdade que a Amanichaqueto, a rainha Candace e seu exército invadiu? Uma média aí de uns últimos anos aí, a arqueologia encontrou a cabeça, né? E interessante, até com uma cor mais escura da pele, era uma forma dos romanos se identificar com as suas regiões, com as suas culturas, do Otávio Augusto, o que confirmou, né, a lenda de Amanichaqueto e seu exército invadindo a cidade egípcia que estava sob o domínio do Império Romano. O Império Romano babou de raiva e foi lá se vingar? Foi nada, pelo contrário, tiveram que chamar ali os diplomatas, ali os negociadores de Cush, sentaram numa mesa, negociaram, aqui fica a fronteira, prometemos não invadir vocês, se vocês não ficarem mais atacando as cidades do Egito que nós estamos dominando. Pense do poder da Amanichaqueto, o poder do exército de Cush. Vamos ver essa notícia aqui. O Império Negro de Cush suscita interesse na contemporaneidade, como constatamos na notícia acima. Como o estudo de um Império Negro pode nos auxiliar a dominar o racismo no Brasil? Vamos ver aqui o que se está dizendo. Império Negro... Desculpe. O Império Negro de Cush, os reinos cuxitas, em todas suas faces, foram exportadores de escravos para o Egito, para a Mesopotâmia e para a Ásia via Mar Vermelho. Sobre as rainhas guerreiras, as Candaces, então uma civilização matriarcal, certo? Elas podiam também adotar vários outros postos na sociedade. Amanichaqueto entrou para a história, como o Sober comentou, desafiou o Império Romano. E agora a primeira pergunta. O que significa dizer que os cuxitas eram matriarcais? Quem eram as Candaces? Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei. Bora lá, vamos corrigir essa. Os Cuxitas eram matriarcais, ou seja, significa que as mulheres ocupavam posições de destaque no reino de Cush. Elas podiam ser sacerdotisas, administradoras de uma cidade e podiam inclusive chefiar o governo com o título de Candace, uma espécie de uma rainha guerreira, certo? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a economia cuxita. Então, o professor Alberto comentou também nesta aula que o reino de Cush dividiu-se em cidades, né? Teve um período um pouco mais lendário sobre a cidade de Kerma, depois entrou o período de Napata, que foi o primeiro período, então, da economia cuxita. Aqui vocês estão vendo ruínas, inclusive, da cidade. Veja que é uma região muito árida, né? Areia mesmo. Eles estão na África, na região austral, né? Abaixo do norte da África. E a principal atividade deles nesse período aqui, quando era Napata, era a criação de animais, né? Pecuária, cabrito, cabras, cavalos, burros, sobretudo o transporte de produtos. Aí, a partir do século III, a coisa mudou, né? A partir de 300 a.C., os cuxitas mudaram sua capital, de Napata para Meroé, em uma região onde chove mais, expandindo a agricultura, desenvolvendo e consolidando mais a agricultura, inclusive com o sorgo. Tem mais uma curiosidade aí. O sorgo aí é considerado o quinto maior cereal plantado no mundo. Aqui no Brasil é mais utilizado para alimentar animais, para fabricação inclusive de rações, mas no atual Sudão, que é o antigo reino de Cush, certo? Na África, é um alimento, inclusive, para a produção de pratos típicos da região do Sudão, para alimentação humana, viu? O sorgo até hoje é um cereal, como vocês podem ver nessa imagem aqui, um pé de sorgo, certo? Então eles entraram para a história por serem grandes produtores de sorgo, assim como eles também plantavam milho, o trigo, melhor dizendo, né? Desculpe, milho não, né? O trigo, a cevada e também, como o Sauber comentou, o sorgo. Vamos lá, próxima perguntinha. Sobre a economia cuxita. Explique quais eram as principais atividades nos períodos da cidade de Napata e depois Meroé. Dá para ver uma mudança aí das atividades econômicas. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltamos, bora lá, vamos corrigir essa. Na época de Napata, a principal atividade econômica era a pecuária. Criavam cabritos, cabras, cavalos, burros. Já por volta ali de 300 a.C., eles mudaram, né, de Napata para Meroé. Com chuvas muito mais abundantes naquela região, mais regulares, houve um aumento da terra irrigada, né, e melhora da agricultura. As plantas mais cultivadas foram o trigo, a cevada e em especial o sorgo. Comentamos nesta aula que os cuxitas desenvolveram então sua civilização nas margens do Rio Nilo também, entre a primeira e a quinta cataratas. Tem cataratas no Rio Nilo? Tem de tudo, tem hidrelétrica, é um dos principais locais de transporte até hoje da região do Sudão e no Egito, até porque o Rio Nilo está do lado ali do Cairo, capital atual do Egito, certo? E agora vamos falar um pouco mais sobre a religião do reino de Cush. Então aqui vocês têm ruínas do templo de Amon, em Naca, era uma vila cuxita, né, próxima de Meroé, que fica hoje no Sudão. E os antigos núbios, assim como os egípcios, também eram politeístas, certo? Claro, havia certas características e seus próprios deuses cultuados em cada vila. Como vocês podem ver nessa imagem, nesse slide, o deus Amon, Amon-Ra, pode ser lembrado até, né, um deus egípcio, e a sua proximidade com o Egito, isso fica bem claro para nós, trazia, aliás, uma troca não somente cultural, como também religiosa entre os egípcios e os cuxitas. Então dá para dizer sim, que muitos deuses egípcios eram também cultuados, né, dentro do reino de Cush. Mas não somente, os cuxitas também tinham seus deuses locais, como vocês vão ver a história de Apedemek, para os próximos slides aí, uma espécie de um deus guerreiro, uma cabeça de leão aí, bem interessante. Apesar de alguns deuses serem egípcios, havia suas divindades locais, como o Roberto explicou. O Apedemek é o mais famoso. Ah, professor, eu estou lendo aqui no livro e está escrito Apedemak. Não tem problema, isso é questão de tradução e é normal que tenha formas de falar diferente do próprio nome. Mas é o mesmo Deus. Ele pode ser representado de várias maneiras, inclusive. Ou com um corpo de serpente, que sempre saindo de uma espécie de uma flor, tendo braços e peitos humanos, e uma cabeça de leão. Ou um corpo de humano, né, com a cabeça de leão. Eu sei, vai soar meio estranho aí as palavras, mas nós usamos os termos tipo corpo antropomórfico, porque antropô significa ser humano, com cabeça zoomórfica, formato animal, cabeça de leão com corpo humano, antropomórfico e zoomórfico, e os dois juntos. Ficou bacana? Meio estranho essas palavras, mas é legal vocês ouvirem aí, para vocês mais ou menos entenderem. Bom, então quem é esse Deus, né? Cabeça de leão, parece que é um guerreiro que tem que assustar, e é exatamente essa a sua função. Ele era uma espécie de um deus guerreiro. Lembrando que os cuxitas eram grandes guerreiros. Não poderia ser diferente. Que tivesse um deus que acompanhasse-os, né, nas guerras, nas batalhas, que eles pudessem rezar para esse deus, protegê-los, que tivessem uma boa vitória, né, que trouxessem para casa seus guerreiros vivos. E por isso a importância de um deus guerreiro. Nada mais comum para uma civilização tão guerreira como a do Cush. Vamos lá, explique como era a religião no reino de Cush, porque nós voltamos, viu? Vamos corrigir essa juntos.
Voltamos, bora lá. Os cuxitas, assim como os egípcios, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Politeísta significa vários deuses. Mas praticamente cultuavam as mesmas divindades. No entanto, haviam divindades locais e demos o exemplo do Apedemeque, um deus guerreiro. Vimos nesta aula a economia, a religião cuxita, a importância da rainha Candace para o fortalecimento do sistema matriarcal desse povo. A economia, o sorgo, os cereais, né, o trigo, e o comércio e a agricultura também do sorgo e a religião. Fechamos com as nossas referências. 100 palavras, galera, do sexto ano, para agradecer a todos vocês. Aquele abração do Sr. Roberto. Até a próxima. Valeu!